E aí, pessoal, incríveis 20 dias. Uma etapa que muda as lógicas no Rio Grande do Sul. O paralelo entre Roger e Mano Menezes. Como o futebol é dinâmico. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, baterias Duran. Você falou em baterias, falou baterias Duran, você falou baterias Duran, você tem o melhor preço do mercado. Você precisa conhecer as lojas físicas das baterias Duran, que há 40 anos atendem a comunidade do Rio Grande do Sul. Você quer trocar óleo com preço bom? Você precisa conhecer. As lojas estão aqui na descrição desse vídeo. Mas se você quiser baterias de todos os segmentos, caminhão, carro, moto, você precisa entrar no site ou ir nas lojas para ter o melhor preço e com desconto por ser aqui do canal do CCD. Gente, o técnico Mano Menezes chegou em Porto Alegre após o Grenal. Na semana, o Grêmio tinha um jogo contra o Godoy Cruz. Havia empatado um clássico Grenal com um lance duvidoso no fim do jogo para matar aquele jogo, para ganhar aquele jogo. Quando o Mano assume, o Inter tem um jogo contra o Nacional de Montevidéu em Porto Alegre, exatamente naquela semana. E o Inter, naquele momento, segundo a análise geral das pessoas, era um clube com um grupo fortíssimo, um time que sofria pouquíssimos gols, e o Grêmio era um time que caminhava para lutar contra o rebaixamento, que esse era o caminho definitivo do Grêmio. É preciso dizer que naquele momento o Mano chega para estancar os gols que sofria. Aí veio aquela semana, o Grêmio contra o Godoy Cruz sofreu, o Gemerson falhou e o Grêmio sofreu 2 gols. O Inter, em 30 minutos, sofreu 3 gols e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Inclusive, naquele momento ali, foi um jogo sem muita lógica, não aconteceu nada demais. Veio o final de semana naquela sequência e o Grêmio foi à Bahia e já se defendeu melhor. Tomou um gol no segundo tempo de um erro individual do goleiro. Trabalharia naquele momento para ganhar aquele jogo na Bahia. O Inter, então, ganha do Juventude em Porto Alegre e naquele jogo o Inter sofreu um gol com erro defensivo de posicionamento e ganhou por escanteios, assim. Foi a única vitória do Inter nesse período. O Grêmio, na outra semana, ganha do time do Santos e o Inter perde, tomando 4 gols pro Corinthians. O Grêmio, no meio do caminho, antes daquilo, tinha perdido muito mal pro CSA, lembram daqueles gols no fim. O Grêmio sofreu 0 gols naquele jogo e o Inter sofreu 4 que valeram, porque tinha sofrido mais gols. Vem, no meio de semana, o Grêmio joga nada contra o Grau, mas não sofre gols. O Inter sofre 3 lá em Medellín. Vem o final de semana e o Grêmio sofre um gol no último lance que machuca um trabalho coletivo muito bom do técnico Mano Menezes e do time do Grêmio contra o Bragantino. Um dos times que naquele momento era líder do campeonato. E o Inter sofre 4 gols do time do Botafogo. 20 dias. O torcedor do Inter, e aí acho muito boa a contestação do vice-presidente de futebol, quando questionado ali por alguns influencers do Inter, os torcedores da rede social, alguns torcedores do Inter pediram a cabeça do treinador. E os torcedores do Grêmio
tenha certeza de que Mano Menezes é o treinador certo para tirar o Grêmio do buraco. Ver o que é o futebol e o tamanho do dinamismo que isso representa dentro de um processo que, convenhamos, precisa muito ser pensado. A tal terra arrasada. O Grêmio hoje parece mostrar um caminho. E o Inter hoje se desfez do seu caminho. Tu sugerir a demissão do treinador do Inter é surreal. É surreal. Fica difícil compreender algo assim diante do que o Inter produziu antes. E o Grêmio, que produzia zero, começa a se apegar numa forma de trabalho mais segura, mais humilde, mais tranquila e que parece gerar algo um pouco mais confiável. Mais confiável. O momento do Grêmio é de risco. O Grêmio tem um jogo contra o São Paulo que, se perder, deve continuar na zona de rebaixamento, ou melhor, voltar à zona de rebaixamento. Deve. O Inter tem decisão na Libertadores? Tem. E corre riscos seríssimos? Corre. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso agora dar uma parada. O Grêmio tem que trazer reforços. E não pode perder de vista. E não pode se apegar nessa fragilidade do Inter, porque aí a gente volta àquele círculo grenal. Não pode fazer isso. Pelo contrário, o Grêmio precisa, nesse momento, olhar para si. Para si. Olhar para dentro dos seus problemas. Zagueiro pela direita, tem que trazer urgentemente. O Grêmio precisa de mais homens de meio campo. Não diria volantes primeiro homem, mas precisa de mais opções. O Dodi está brigando sozinho. Ah, mas o Edenilson está voltando, o Vijaçante está voltando. Que bom, precisamos disso. E quanto ao Inter, fica estranho entender que o grupo que era tão valorizado por todos virou um grupo deficiente. Eu sempre alertei aqui, não é tão bom, estão exagerando. Estão exagerando. Mas também não é tão ruim. Também não é tão ruim. Enfrentam problemas. O Roger deixou de ser bom treinador para 90% das pessoas sem tanta necessidade assim. Mas, claramente, tem dificuldades, porque quando enfrentou adversários melhores, sucumbiu. Para praticamente todos eles. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. É preciso pensar, tá? Eu quis fazer esse vídeo hoje pela manhã para a gente pensar um pouco. Pensar um pouco em como nós estamos levando a análise no futebol, o extremo da análise do futebol. E eu me coloco um pouco nessa discussão também. Acho que é, de um modo geral, algo que nós temos que refletir muito. Futebol, ele não pode ser tão extremo assim, tanto do céu à terra. Ah, serve hoje, não serve amanhã. Ah, não. Isso aí está alimentando outras coisas e que de alguma maneira eu acho que não contribuem para uma análise mais correta. Acho que é preciso raciocinar, pensar, entender para tentar evoluir. Eu vou fazer esse exercício aqui também com as minhas opiniões, porque acho que de alguma maneira eu também caio nesse ritmo de maneira muito forte e é preciso pensar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.